Olá, pessoal. Com a atividade que eu passei para o sistema em mãos, gostaria que vocês acompanhassem essa aula, certo? Antes de respondermos a atividade, gostaria de fazer uma pequena revisão sobre a distribuição de elétrons nas camadas eletrônicas, certo? Sabemos que a eletrosfera de um átomo é dividida em 7 camadas: camada K, L, M, N, O e P. Cada camada possui uma quantidade exata de elétrons que cabem nela, certo? Como aprendemos na aula, na camada K cabem 2 elétrons, na L cabe 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q também cabe 8, certo? Quando fazemos a distribuição, a última camada desse átomo nós chamamos de camada de valência, pois é a camada mais energética, ou seja, a última camada, tá, como ela está mais distante do núcleo do átomo, ela é que tem maior quantidade de energia. Então, chamamos ela de camada de valência. Lembramos também da regra do octeto, ou seja, a última camada de distribuição de um átomo nunca pode passar de 8 elétrons, tá? O próprio nome já está dizendo, regra do octeto. Temos que seguir também uma segunda regra, tá? Sabemos que a penúltima camada pode ter até 18 elétrons, tá? Então, duas regras básicas. A regra da penúltima camada, que pode ter até 18 elétrons, e da última camada, a regra do octeto, que pode ter até 8 elétrons. Para fazer a distribuição, também será necessário, tá, entendermos que em um átomo também há subcamadas eletrônicas. E a distribuição é feita usando o diagrama de Linus-Pauling, tá? Como já vimos em nossa aula. Sabemos que, novamente, né, existem 7 camadas na eletrosfera. Cada camada corresponde a uma letra, né? Então, a camada K é 1, a L é 2, a M é 3, a N é 4, a O é 5, a P é 6 e a Q é a 7, tá? E sabemos também, novamente, que cada uma dessas camadas tem a quantidade certa de elétrons, ok? As subcamadas são chamadas de S, P, D e F. Nelas também tem uma quantidade exata de elétrons que cabem, certo? Na subcamada S, só pode ter 2 elétrons. Na P, 6. Na D, 10. E na F, 14. Então, vamos começar a entender como se constrói o diagrama de Linus-Pauling através dessas informações, tá? O 1, nesse caso, representa a camada K, o S, a subcamada, e o 2, a quantidade de elétrons que cabem nessa subcamada. Então, fica 1, que representa a camada K, S, subcamada, e 2, número de elétrons. O 2, que representa a camada L, ó. O S, de novo, subcamada S, e a quantidade de elétrons que cabe nessa subcamada, ok? Como na camada L cabem mais de 2 elétrons, é necessário partirmos para a subcamada P, entenderam? Então, ficam 2S2, ó, que representa a quantidade de elétrons, 2P6. Somando o 2 com o 6, dão 8 elétrons.
a quantidade exata que cabe na camada L, 8 elétrons. Partimos para a camada M. A camada M cabe no total de 18 elétrons, certo? Então fazemos 3, que representa a M, S, subcamada 2, quantidade de elétrons, Para chegar em 18, ainda faltam 16 elétrons, perdão. Então, 3p6, porque cabem 6 elétrons na subcamada P, tá? Então, contando esses dois, dão 8 elétrons. Para chegar em 18, faltam 10, Então, acrescentamos a subcamada D. 3, que representa a M, D, subcamada 10. Vamos contar? 10 mais 6, 16, mais 2, 18, A quantidade de elétrons que cabe nessa camada. Partimos agora para outra. 4, que representa a camada N, S, subcamada, tá? E a quantidade de elétrons que cabe nessa subcamada, 2. Como na camada N cabem 32 elétrons, tá? Faremos a distribuição até chegar em 32. 4p6, o 6, porque cabem 6 elétrons na camada P. 4d10, cabem 10 na subcamada D. 4f14, paramos aqui, certo? Então, deu 32 elétrons, somando a quantidade de elétrons que cabem em cada subcamada. Partimos para a próxima. A camada O é representada pelo 5, então fica 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, porque também cabem 32 elétrons nessa camada. Na camada P, que é representada pelo número 6, ficam 6s2, 6p6, 6d10. Voltando. Como cabem apenas 18, elétrons na camada P, paramos em 6d10, Eu conto o 10 mais o 6 mais o 2, 18 elétrons. A camada Q é representada pelo 7, cabem apenas 8 elétrons, então fica somente 7s2, 7p6, ok? Então, pessoal, utilizando esse diagrama que acabamos de ver como ele funciona, vamos agora responder essa atividade que eu passei para o sistema, certo? Então, tenham ela em mãos, ok? Vamos precisar também utilizar o diagrama, que acabamos de ver como ele funciona, certo? Lembrando que nele, utilizamos sempre as diagonais para fazer a distribuição, sempre na diagonal. Essas setinhas representam diagonal. Então, tem aí, faça a distribuição dos elétrons, dos elementos a seguir nas subcamadas e nas camadas eletrônicas. Eu vou fazer a letra A para vocês entenderem. Posteriormente, eu queria que vocês tentassem fazer as outras, certo? Na letra A tem a informação Zn igual a 30, ou seja, esse elemento aí, Zn, é o zinco e ele tem 30 elétrons no total, ok? Então, vamos distribuir esses 30 elétrons naquelas 7 camadas energéticas. Primeiro, coloquei aqui letra A, o zinco tem 30 elétrons, Então, começamos, 1s2. Agora, nós partimos para de baixo, sempre na diagonal. 1s2, 2s2, diagonal. 2p6, desce para 3s2, certo? Então, diagonal. 2s2, 2p6, 3s2, Depois de 3s2, 3p6,
Cuidado nessa hora. Do 3p6 eu jamais posso pular para o 3d10. Lembrem-se, sempre na diagonal. 3p6, 4s2. Vamos olhar quantos elétrons nós temos até agora. 2, 4, 10. Nós temos 20 até agora, tá? Então, depois do 4s2, eu pulo, ó, diagonal próxima, 3d10. Coloquei 3d10, completou os 30, tá? Então, vamos dividir agora nas camadas. Acabamos de dividir nas subcamadas. Vamos dividir nas camadas. A camada K, ó, é representada pelo 1. Então, aqui nós temos 1s2. Isso quer dizer que na camada K eu tenho quantos elétrons? Tá? 2, né? Na camada L, ó, é representada pelo número 2. A camada M representada pelo número 3 e a camada N pelo 4. Quando somamos, tá? A camada L, ó, juntando 2 com o 6 dá 8 elétrons. Tá? Na camada M, somando 2 com o 6 com o 10 dão 18 elétrons. Na camada N, tá? Tenho 2 elétrons. Espero que vocês tenham entendido. Agora uma pergunta. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência do zinco? Tá? Lembrando o que é camada de valência, gente. Camada de valência é a camada mais energética, ou seja, a camada mais longe do núcleo. E aí nós temos a última camada, né? A camada N. Então, na camada de valência do zinco, eu tenho 2 elétrons. Vamos fazer agora a letra E, tá? Só para vocês, vou pular aí algumas letras para que vocês façam essas outras que tem menos elétrons, certo? Então, eu tenho aí o Rn é igual a 86. Rn é o radônio, tá? Isso quer dizer que o radônio possui 86 elétrons no total. Então, vamos fazer a distribuição primeiramente nas subcamadas, certo? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, cuidado, ó. 3p6 eu desço na diagonal para 4s2, nunca esqueçam. Subo para 3d10. Desço para 4p6. Depois, ó, diagonal sempre. 5s2. 4d10, ó. Depois de 5s2 eu não pulo para cá não, tá? Cuidado. Eu subo novamente para a próxima diagonal, ó, 4d10. De 4d10 eu posso ir para 4f14? Não, eu tenho que descer na diagonal, ó. 5p6, desço na diagonal, 6s2. 4f14, ó, subi na diagonal. 5d10. E pronto, tá? Completei os 86 elétrons totais do radônio. Agora que distribuímos nas subcamadas, vamos fazer essa distribuição nas camadas. A camada K, nós temos 2. A camada L, ó, que é representada pelo 2, eu somo 6 mais 2, 8. Na camada 3, ó, que é a camada M, tá? Eu somo, tá? O 10, o 6, o 2, tá? 18. N, 32, O, 18 e P, 8. Pessoal, lembrando sempre, isso tá seguindo a regra do octeto e a regra da penúltima camada? Ó, nós sabemos que a regra do octeto diz que a última camada tem que ter até 8, seguindo direitinho a nossa regra, certo?
Então aí a pergunta novamente, ó. Radônio possui quantos elétrons? Lembrando, o que é camada de valência? É a última camada, ou seja, a camada mais energética, a camada mais distante do núcleo, tá? Então eu tenho aqui do radônio, ó, a última camada é a P, tá? Então ela tem 8 elétrons na sua camada de valência, certo? Aí eu tenho as respostas das outras questões que nós não resolvemos nesse vídeo, porque vai ficar muito longo para vocês, tá? Então eu queria que vocês conferissem, tá aí a letra B, C, D e F, tá? A A e a E acabamos de resolver. Queria que vocês olhassem aí se está batendo, né, as respostas, certo? Então, pessoal, permaneçam no grupo para que haja o direcionamento para outra atividade que iremos realizar agora, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tá, como faz a distribuição e permaneçam comigo no grupo, ok?